uma confirmação de uma palavra que eu ministrei na ceia. Eu falei aqui na quarta-feira. Do inimigo querer roubar aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu falei no dia da ceia lá sobre 3 coisas ali. Sobre o anel, o cordão e o cajado. E o inimigo, ele quer roubar essas 3 coisas no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então, e depois eu fiquei meditando nisso. O Espírito Santo me trouxe uma palavra, mostrando também como que o inimigo ele é astuto, mas orientando a gente para vigiar. E Deus tem algo para nós aqui, para nos fortalecer, para nos fortificar, para nos aperfeiçoar. Aleluia. Amém? Então aqui 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 8. Todos acharam? Amém. Antes de Apocalipse. Abre Apocalipse, que é mais fácil, né? É o último livro, você vem voltando aí. Aí vem aí Judas, João, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 8, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Feche seus olhos. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, aqui, meu Deus, da Tua palavra, Sim, verdade, Jesus. Ô Espírito Santo, fala conosco essa noite. Fala aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a praticar a Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento que nós estivemos aqui, meu Deus, de adoração. Aleluia. Onde, Pai amado, nós sentimos a Tua presença, meu Deus, um desejo, meu Deus, de querer abraçar o Senhor, de querer estar com o Senhor. E no momento da adoração, Pai, nós podemos sentir isso. Pai, continua falando conosco, Sim, Deus. Meu Deus, que a Tua atmosfera, meu Deus, que mudou este lugar, permaneça aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Continua, Deus, assentado no mais alto, sublime trono. Apenas, ó Pai amado, as abas da Tua veste, meu Deus, possa tocar este lugar. Como tocou o tempo, meu Deus, está escrito na Tua palavra. E ali, meu Deus, ó Pai amado, houve ali, meu Deus, um terremoto santo ali, ó Pai. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Faz isso conosco essa noite, Pai. Fala conosco. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente, ó Pai amado, esteja mesmo cativa ao Senhor, Pai. Para que nós possamos entender, ó Pai amado, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém. Glória a Jesus. Amém? Amém. Estava orando aqui e quando a gente vai orar, o Espírito Santo traz algo na tua mente, você começa, né, você não para, porque o Espírito Santo vai trazendo, você vai falando aquilo que ele está trazendo. E quando eu estava orando aqui, parece que eu vi Deus sentado no trono. E você quer falar e já leva no texto, por isso que você tem que ler a Bíblia. Esse texto que fala que o nosso Deus, Ele está sentado no alto, sublime trono, e as vestes, a água da veste dele tocava o templo ali. E o templo ali, as colunas se moveram, o templo encheu de fumaça. Você está lá em Isaías capítulo 6, e quando fala assim, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías falando, os meus olhos viram o Senhor, assentado no alto sublime trono. As asas da tua veste tocavam o templo, e o templo encheu de fumaça. E aí ele fala dos querubins, que com 6 asas voavam, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam.
Então, quando você começa só a olhar para esse texto, o Espírito Santo já começa a trazer algo no teu coração, para você entender, mas por que será que o Isaías fala que no ano em que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram o Senhor? Por que antes ele não viu? Tantas coisas que eu podia falar aqui, até ministrar a respeito disso, um dia eu falei sobre essa palavra, mas Isaías está falando ali que no ano, no tempo em que o rei Uzias, ele era rei e ele governava, as coisas estavam tudo em paz, tudo bem. Então para ele estava tudo ali tranquilo, as coisas estavam acontecendo tudo naturalmente, mas o rei Uzias morre. Naquele ano que ele morre, aí parece que as coisas vão começar a estreitar ali. Aí o profeta tem que buscar mais a Deus. Então, e buscando mais a Deus, ele já mostra que no ano em que morreu o rei Uzias, os olhos dele viram o Senhor. E mostrando que o nosso Deus, ele estava sentado no alto e sublime trono, e apenas as abas da veste dele tocando o templo, já mudou ali a atmosfera daquele lugar, já teve um terremoto santo ali naquele lugar. Mas o nosso Deus, ele não precisou descer no templo, ele continuou sentado no alto e sublime trono, mostrando que ele está no controle de todas as coisas. Então fala para o irmão assim, não se preocupe, Deus está no controle. Deus está no controle, então a gente não precisa se preocupar com nada. Basta a gente buscar a presença dele, ter intimidade com ele, que você vai ver que as suas lutas, aquilo que você passa, aquilo que você tem que tomar alguma decisão, se você buscar a Deus, você vai tomar a decisão certa. Você não vai tomar uma decisão precipitada, depois você vai se arrepender. Busque a Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Nesse texto que nós lemos aqui, no versículo 8, já diz assim, ó, sede sóbrios e vigiai. A palavra de Deus já nos orientando aqui, a vigiar, a ser sóbrio espiritualmente. Todos nós aqui, nós já conhecemos pessoas que gostam de tomar umas e outras. Eu já fui assim, mas o Senhor me libertou. Mas uma pessoa, quando está embriagada, ela não tem controle de muitas coisas, ou quase nada, dependendo do alto nível de embriaguez. Às vezes tem pessoas que perdem até a consciência. Comigo, graças a Deus, não aconteceu dessa forma, mas algumas coisas mudam, as nossas atitudes, muda o nosso comportamento. Tem pessoas que ficam mais agressivas, tem pessoas que ficam mais corajosas. O álcool faz ali algo na vida da pessoa ali que, se ela estiver sóbria, ela não vai fazer. Então a palavra de Deus já fala para nós assim, sede sóbrios, ou seja, já nos orientando, olha, vigia. E para que ele está falando tudo isso para nós aqui? Porque depois ele continuou, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você for olhar o significado dessa palavra tragar, tem vários significados, e um deles é destruir. Então, se você, quando a palavra de Deus fala para nós, sede sóbrios e vigiantes, e vigiai, ou seja, para a gente ficar vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então nós já temos que entender o seguinte: o nosso adversário é o diabo, então ele vai usar de várias maneiras para querer destruir alguma coisa na nossa vida. E o diabo, ele não vai vir ali de forma como o diabo que a gente vê nos livros de historinha, ou no desenho, ou no filme, um diabo chifrudo, rabudo. Ele não vai vir dessa forma. Talvez ele vai querer ali usar uma pessoa que talvez está até do seu lado, para querer destruir alguma área da tua vida. Então, às vezes ele usa uma pessoa e até para afastar você dos caminhos de Deus, para afastar você do Evangelho, para tirar alguma coisa ali que você está ali com fé querendo buscar. Ele vai usar alguma pessoa para tirar isso de você. Mas o que a palavra de Deus já nos orienta aqui? Sede sóbrio e vigiai, porque o teu inimigo não é essa pessoa, o teu inimigo é o diabo que está usando a vida dessa pessoa. Como que você vence o diabo? Orando, buscando a Deus e tendo a autoridade de Cristo sobre a tua vida para repreender o mal. Cristo, então eu tenho que entender isso.
A minha briga não é contra carne e sangue. A palavra de Deus fala isso para nós, mas é contra principados e potestades, a Bíblia fala para mim. Então, eu preciso entender isso, porque senão eu vou sair brigando com todo mundo, querido. Porque o inimigo ele vai querer, de alguma forma, querer fazer com que você pare, com que você desanima, isso e aquilo, mas ele vai usar pessoas para fazer isso. Mas a palavra de Deus te orienta, olha, vigia, vigia e vigia. Amém? Amém. Porque o inimigo ele não está brincando. O inimigo ele não brinca, querido. Ele vem para matar, roubar e destruir. João 10,10 fala isso. Só que continuando o versículo, fala assim: Jesus veio para trazer vida e vida abundante. Amém. E essa vida abundante é em todas as áreas. A vida abundante de Deus é no teu casamento, é na vida dos teus filhos, é no teu emprego, no teu comércio, naquele trabalho por conta própria, é em tudo. Ele veio para trazer vida abundante em tudo. Amém. É vida abundante, saúde física, emocional, espiritual. Ele veio para trazer essa abundância para nós. Amém. Só que se eu não vigiar, o inimigo começa a roubar aquilo que Deus tem para mim e aquilo que Deus tem para você. Então, nesse primeiro versículo aqui já fala para nós: sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, como um leão, ele está ao derredor, mas ao teu redor estão os anjos do Senhor. Amém. Então não dê brecha para que o inimigo entra, e queira acabar com alguma coisa na tua vida. E ele continua aqui no versículo 9, e ele fala assim: ao qual resistir firmes na fé. Olha como você vai resistir o diabo. Olha, Deus está falando assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Primeiro, nós temos que sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você vai resistir a alguma coisa, não é fácil. Resistir, você tem que resistir firme. E aqui fala assim, resistir firmes na fé, porque ele vem querer minar a tua fé. E a palavra de Deus fala para nós em Hebreus capítulo 11: a fé é a certeza das coisas que se espera. Olha como que é interessante você olhar para a fé dessa forma. A fé é a certeza daquilo que espera. É a convicção de um fato que você ainda não está vendo, mas você crê que vai acontecer na tua vida. Amém. Isso é fé. Então a palavra de Deus fala para nós assim: resistir ele firme na fé. Ele está levantando de algum jeito para falar: não, vou buscar Deus, porque Deus vai me dar vitória. E é com fé que você vai esperar essa vitória. Amém. Amém? Glória a Deus. E ele continua falando assim: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Ou seja, não é só nós que passamos por luta. Todo mundo passa por luta. O pastor Marcos ministrou aqui uma palavra a respeito disso aí. Então nós temos que saber que a nossa luta ela é momentânea. Nós não vamos viver ali naquela luta. Nós vamos vencer essa, vai vir outra, nós vamos vencer outra. Amém? Amém. E nós vamos ficar sem luta o dia que Jesus ir buscar a igreja e nós subirmos com ele. Aí não tem mais luta, não tem mais choro, não tem mais nada, porque ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter luta. Só que nós vamos ter vitória, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém. Olha bem, fala aqui, versículo 10: e o Deus de toda graça. Olha que interessante isso, isso é lindo demais. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Fala para o teu irmão assim: você foi chamado para a eterna glória. Você foi chamado. Nós aceitamos Jesus para morar com Ele em glória, e numa glória eterna ainda, querido. Ele nos chamou aqui, esse versículo fala: e o Deus de toda graça, independente daquilo que a gente passa, independente das lutas que a gente passa, independente das vezes que nós erramos, que nós pecamos, independente de tudo isso, porque ninguém é perfeito, nós vamos pecar mesmo. O que a gente não pode ser é iníquo, é viver na prática do pecado. Mas pecar, eu vou pecar, você vai pecar. Mas o importante é a gente arrepender do nosso pecado. Amém? Amém. Porque depois que acontece tudo isso, fala assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. 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 O apóstolo Pedro,
quando ele conclui aqui, né, essa carta, que é no capítulo 5, o apóstolo Pedro ele relaciona aqui esses 4 verbos aqui que nós lemos, né, com ações do próprio Deus em nós. Olha só, fala assim que Ele mesmo, o próprio Jesus, Ele vai nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer. Amém? Amém. Agora, por que ele está falando tudo isso? Nós vamos entender daqui a pouquinho. Então, 4 verbos, 4 ações divinas, né? Uma grande bênção do Senhor para aqueles que foram chamados à sua eterna glória. Então, nós precisamos que estes 4 verbos se cumpram em nós. Amém? Esses 4 verbos precisam ser cumpridos em mim, precisam ser cumpridos em você. Porque Ele nos chamou para a eterna glória. Então, isso aqui precisa cumprir na nossa vida. Amém? E cumpriu na vida do apóstolo Pedro. Por isso que ele escreveu isso. Se você for olhar a vida de Pedro, do apóstolo Pedro, desde o momento quando Jesus o chama ele ali para ser discípulo, para ser apóstolo, você vai ver quantas coisas que Pedro fez. De errado, falando aqui, fez coisa certa. Mas quantas coisas que ele fez aqui que não devia ter feito. Mas o próprio Jesus o aperfeiçoou, confirmou, fortificou e fortaleceu. Então, quando a gente erra, quando você erra, quando parece que as coisas não agiram da maneira certa, da maneira como devia de ter sido, mesmo quando parece que a gente desanima, a gente tem um Deus que vai nos aperfeiçoar. Amém. Amém? Amém. Então, aperfeiçoará o primeiro aqui. Aperfeiçoar significa aproximar da perfeição e trazer melhoramento. Então, isso precisa se cumprir na minha vida, precisa se cumprir na tua. O próprio Jesus vai nos aperfeiçoar, ou seja, Ele vai nos fazer, nos aproximar da perfeição. Quem é a perfeição? Ele mesmo. Ele vai nos fazer chegar mais perto dele, para quê? Para nos trazer melhoramento. Então, se está escrito isso, aperfeiçoar significa aproximar da perfeição e trazer melhoramento. Jesus vai fazer isso na minha vida e na sua vida. Amém. Ele vai fazer com que a gente se aproxime mais dele, para a gente ser cada dia melhor naquilo que nós fazemos. Ele tem isso para mim, Ele tem isso para você. Amém. E foi o que Ele fez na vida de Pedro. Amém? Então, aproximar da perfeição não impressiona ser perfeito. Amém? Na verdade, me coloca próximo daquele que é perfeito. Então, aproximar da perfeição não quer dizer, você precisa ser perfeito. Não, vai fazer com que eu me aproximo daquele que é perfeito. E por causa de eu aproximar dele, eu vou melhorando a cada dia. Porque Deus, Ele não busca em mim a perfeição, querido. Eu falei isso no domingo. Ele não busca em mim a perfeição, mas Ele busca em mim uma maturidade. Então, nós precisamos ser maduros. Uma pessoa, com aquela pessoa que você diz assim, ele é perfeito, e ela se diz ser perfeita, ela acaba sendo juiz de outras pessoas. E Deus não tem isso para nós. Uma pessoa que conseguir ser muito perfeita, ela quer somente apontar para os outros, a falha dos outros. E ela mesmo não vê o erro dela, porque ela se diz ser perfeita. Por isso que a palavra de Deus fala para nós que aqui ninguém é perfeito. O único perfeito é Jesus Cristo. E Ele morreu por nós na cruz. Mas Ele quer que a gente se aproxima dele, aproximar da perfeição, para que Ele nos melhore a cada dia. Amém? E o dia que a gente chegar a ser perfeito, nós vamos estar com Ele. Olha como que é interessante isso, quando Deus mostra para nós que Ele não busca em nós uma perfeição, mas Ele busca maturidade. Porque uma pessoa madura, ela sabe aonde ela errou, ela sabe o momento que ela deve voltar atrás, ela sabe o momento que ela deve pedir perdão, ela sabe o momento aonde ela deve se consertar, porque ela é uma pessoa madura. Então nós precisamos de maturidade. Amém. E é o que Deus procura em mim, é o que Deus procura em você. Amém? Então, quando fala que aperfeiçoará, é o imperfeito sendo aproximado do perfeito, o imperfeito sendo melhorado por estar próximo do perfeito. Isso é aperfeiçoamento. Amém? E Pedro tinha aqui propriedade para falar disso. Pedro tinha propriedade de falar desse aperfeiçoamento. Olha, Pedro, no início da caminhada dele, como eu falei aqui, ele repreendeu até Jesus.
Vocês já leram isso na Bíblia? Hoje é o dia da Bíblia, viu, querido? Leia a Bíblia para você entender isso. Pedro, ele repreendeu até Jesus. Quando Jesus estava falando para os discípulos ali que ele tinha que morrer na cruz, e foi falando, Pedro vem e repreende ele. Então Pedro precisava ser aperfeiçoado por Cristo. Amém? Amém. Pedro, vocês também, quando Jesus foi, Judas chega ali com aquelas pessoas para prender Jesus, o que Pedro faz dentro daquela hora? Ele mostra o nervosismo dele. Quando ali todo mundo para ali, só que vai prender Jesus, ele já pega da espada dele, já corta a orelha do soldado mau. E Jesus chega para ele em outras palavras: você precisa ser aperfeiçoado. Querido, quantas pessoas que têm esse instinto de nervoso no nosso meio, depois que já converteu, vamos falar dessa forma. Pessoas que muitas vezes não conseguem andar nos frutos do Espírito. Fruto do Espírito, se você olhar para os 9 frutos do Espírito, ali quando fala amor, mansidão, domínio próprio, às vezes você chega numa parte que está tão de um jeito meio esquisito, que a gente não consegue viver ali nos frutos do Espírito. Quando fala domínio próprio, às vezes você não tem o domínio próprio. Então o que você precisa? Ser aperfeiçoado nisso. Às vezes quando fala de longanimidade, talvez você não é uma pessoa longânima, mas nós temos Jesus que quer nos aperfeiçoar nisso. Amém. Então em tudo aqui nós temos que ver que nós precisamos que esse verbo aperfeiçoar se cumpra na minha vida e se cumpra na sua. E é o próprio Jesus que vai fazer isso, foi no texto que nós lemos aqui. Amém. Então Pedro, ele precisava ser aperfeiçoado nisso, nesse nervosismo dele, nessa atitude impulsiva dele. Ele precisava ser aperfeiçoado. Você já parou para perceber que às vezes a gente toma uma atitude na nossa vida e depois a gente para e pensa e fala assim: por que eu vou fazer isso? É só comigo que aconteceu com você também. Não é verdade? Às vezes você toma uma decisão e fala: nossa, eu devia ter pensado mais. Olha agora, o que eu vou fazer? Mas aí, se você é uma pessoa madura, você volta atrás, arrepende do que fez. Se magoou alguma pessoa, você pede perdão. Se foi com você mesmo, você fala: ó, pai, me ajuda aqui que eu errei de novo. Você volta lá de novo. O que é isso aí? Nós precisamos ser aperfeiçoados, querido. E Jesus vem nos aperfeiçoar. Amém? Então você olha aqui, Pedro, a gente está falando de Pedro aqui, quando Jesus vai orar no Getsêmani, e ele leva Pedro ali para estar orando com ele ali, Pedro vai e dorme. E ele volta ali, tem os outros 2 que dormem também, mas ele fala com quem? Ele fala com Pedro. Por que será que ele fala com Pedro? Tem tantas coisas. Você podia trazer tantas coisas, não é? Por quê? Porque Pedro é aquele que se achava ser melhor que os outros. Pedro, ele achava que ele era melhor que os outros discípulos, por causa do jeito dele. Olha, você vê, quando Jesus chega lá e fala assim, e começa a falar que vai ser preso, que é isso, que é aquilo, e fala que alguns vão negar isso, aquilo, ele fala assim: olha, todos aqui, olha como que ele coloca as pessoas. Você já leu? Ó, todos aqui podem te negar, em outra palavra. Todos aqui podem fazer isso. Eu não, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Quer dizer, ele se mostrava ser melhor do que todos eles. Então Jesus foi aperfeiçoando ele. E como Jesus aperfeiçoado? Mostrando a fraqueza dele. Então muitas pessoas pensam: eu sou tal. Peraí, você é fraco, deixa Jesus te aperfeiçoar. Amém? Amém? Nós precisamos deixar Jesus nos aperfeiçoar. Amém. Aí quando eles estão lá, que Jesus chega e fala assim: nós vamos orar agora. Jesus sai um tempo para orar ali no Getsêmani. Ele não vai falar por que da oração no Getsêmani, por que Jesus foi orar no Getsêmani. Não é isso que ele está trazendo hoje aqui. Mas quando Jesus sai ali para orar, Jesus volta e acha eles dormindo. Ele fala: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Faltou falar para ele assim: você acabou de falar que você estava pronto para morrer comigo, Pedro, e você não consegue orar nem uma hora. E ele volta de novo, depois que Pedro toma isso, ele volta lá para orar de novo, ele volta, Pedro está lá roncando de novo. Você está vendo, querido? E Jesus queria aperfeiçoar Pedro. Amém? Amém. Amém. Então, um discípulo que precisava muito ser aperfeiçoado era Pedro. Acima de qualquer falha,
Pedro foi chamado à eterna glória. Ele falou isso no texto que nós lemos aqui. Olha só lembrando aqui, né? Ele fala assim, ó: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele entendeu isso, que Jesus chamou ele para a eterna glória. Então ele tinha que deixar Jesus aperfeiçoar ele. Nós precisamos ser aperfeiçoados por Cristo. Eu sou falho, você também é falho, mas Ele vem para nos aperfeiçoar. Amém. Amém? E ele foi aprendendo ali com Jesus, né, o que aperfeiçoava ele. Ele foi aprendendo com Jesus, porque Jesus trouxe ele para perto dele. E é o que Jesus faz com nós, aperfeiçoar isso, é nos trazer perto da perfeição, para nos melhorar. Amém? Eu vou ter que ir mais rápido aqui, senão a gente não termina logo. Eu falei apenas do primeiro, né? São 4 que a gente vê aqui. Sem pressa. Né? E agora aqui, vamos passar para o segundo, que ele mostra para nós aqui, ó. Segundo, confirmará. Fala para o teu irmão, você precisa ser confirmado. Você precisa ser confirmado. Amém? Olha só, o verbo confirmar, ele tem pelo menos 4 significados. Olha só, que são: tornar mais certo, mais firme, mais seguro e confirmar um testemunho. Se a gente fosse falar de todos esses aqui, a gente ficar mais tempo do que do primeiro. Mas ele mostra para nós aqui: confirmar, tornar mais certo, mais firme, mais seguro e confirmar o testemunho. Esses 3 primeiros aqui, Pedro achava que possuía muito. Nós falamos aqui, ó, Pedro achava que ele era certo, que ele era firme e que ele era seguro, não é? E ele está falando isso aqui. Ele está falando que é Jesus que vai confirmar ele, porque ele achava que era. Depois ele foi mostrando que não era nada disso. Então, certo, firme e seguro são qualidades, né, que nós não queremos abrir mão. Ninguém quer abrir mão de falar: pai, eu estou certo. Não, eu estou firme nisso. Não, eu estou seguro nisso. Ninguém quer abrir mão para falar que não está, quando tem algo para resolver. Mas nós vamos ver aqui o que aconteceu com Pedro, né? Quando você está dessa forma e alguém chega para você e fala que você não está certo, ou fala assim: ó, você está errado, soa quase como uma afronta para a gente, né? Quando você pensa que está certo, chega uma pessoa e fala assim: não, você está errado. Estou errado. Ele nem sabe da história aqui, né? Pedro era dessa forma. Então, quando fala assim que a gente está errado, parece que, né, gera aquela, né, parece que está nos afrontando. Mas quando a gente precisa ser curado, a gente precisa ouvir isso. Quando a gente precisa ser curado, a gente precisa ouvir mais não do que sim. Porque às vezes, quando parece que eu estou certo, que eu estou seguro, que, né, eu estou firme nisso, se eu não voltar para Deus, eu não vou ser quebrantado. Às vezes eu estou errado, mas eu estou seguro que aquilo é certo, e eu vou cair num abismo achando que eu estou certo. Pedro, né, ele estava certo de que jamais negaria o mestre. Você prestou atenção? Porque eu falei aqui no começo, Pedro, ele olha para os outros e fala assim: ó, isso aí tudo pode te negar, são tudo fracos. Eu não nego não, vou morrer com o Senhor, mas não te nego. Aí Jesus chega para ele e fala assim: olha, Pedro, antes que o galo cante essa noite, você vai me negar. Ele: não, eu estou firme, estou certo, estou seguro. Mas faltava algo ainda nesse aqui: confirmar o testemunho. Como que é sério aqui, quando nós falamos aqui sobre confirmará, que é Ele que vai nos confirmar. Às vezes nós achamos que estamos certos, às vezes nós achamos que estamos firmes, estamos seguros, mas se Ele não confirmar o testemunho, nós não vamos para lugar nenhum. E foi o que aconteceu com Pedro aqui. Amém? Amém. Quando ele fala para Pedro: olha, essa noite, antes, né, que o galo cante, você vai me negar. O apóstolo,
Pedro ele foi advertido que negaria Cristo antes que o galo cantasse, mas ele replicou dizendo que ainda que fosse necessário morrer com Jesus, não negaria. Pedro estava certo, firme e seguro disso, mas o seu testemunho não foi confirmado. Amém? Porque você vê o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus foi preso, estou pulando aqui algumas coisas para a gente não atrasar. Quando Pedro foi preso, quando Jesus foi preso, Pedro estava ali no pátio e chega a primeira pessoa que já chega para ele ali e fala assim: ó, você também é um deles. E ele começa a praguejar ali e ele nega Jesus 3 vezes ali. Ele estava certo, ele estava firme, ele estava seguro por ele. Ele morria com Cristo, mas o testemunho dele não estava confirmado ainda. Então não adianta nada a gente falar as coisas e não confirmar com o nosso testemunho. Amém? Eu posso, igual Pedro aqui, estar certo, firme, seguro de várias coisas, mas o meu testemunho é que vai confirmar isso. Eu preciso testemunhar isso. Amém? Quando eu falei no domingo sobre o inimigo querer roubar o cordão, e o cordão no que eu estava ministrando simbolizava ali relacionamentos. Se a gente olhar aqui para isso, quando eu falo algo, quando eu falo com uma pessoa assim, olha, marca alguma coisa para fazer com alguma pessoa, fala assim, olha, tal hora eu vou encontrar com você em tal lugar. Aí ela fala, você vai mesmo? Não, você está falando, não, estou certo que eu vou. Então você falando naquela hora, você está certo, você está firme daquilo, você está seguro daquilo. Só que chega a hora e você não aparece. O que aconteceu ali? Por que você não foi? Você não confirmou aquilo que você falou que ia fazer. Aí é onde o inimigo vem e rouba o teu cordão. Ou seja, e rouba ali, né, os relacionamentos. Por quê? Porque aquela pessoa, você vai ser um desacreditado para ela. Ela não vai acreditar mais naquilo que você fala. Então nós temos que tomar cuidado naquilo que a gente fala. Às vezes a gente está certo, firme e seguro de algo, mas eu preciso buscar Deus, para Deus confirmar tudo isso na minha vida, para que com o meu testemunho eu possa mesmo apresentar que tudo aquilo que eu falei, eu cumpri. Então eu preciso que Jesus trabalhe na minha vida. Amém. Eu não posso ser mais uma pessoa, quando eu era no mundo, que falava muitas coisas e não cumpria. Hoje tem que ser diferente na nossa vida. Amém? Hoje o que eu falo, eu preciso testemunhar, porque as pessoas precisam ver Cristo em mim. E é Ele que confirma isso na nossa vida. Amém? Amém? Vamos pular para o terceiro aqui. Fala assim, que Ele mesmo nos fortificará. Fortificará significa tornar forte, cercar de fortificações e auxiliar. Amém? Aqui Pedro ensina o que aprendeu. Olha, sua aparente força para nada serviu. Ele precisou ser auxiliado pelas forças de Deus. E é o que nós precisamos. E a palavra de Deus fala que Ele mesmo nos fortificará. Amém? Amém. Por que Ele vai nos fortificar? E por que Ele fortificou Pedro aqui? Ó? Se você notar aqui, nos 4 evangelhos, notificam ali Pedro negando a Jesus. Nos 4 evangelhos mostra que Pedro negou Jesus. Por que os 4 têm que falar de uma desgraça dessa? Já parou para pensar? Quando você faz uma coisa errada, todo mundo fala. Né? Você sabe. E o que acontece? Aquilo, se você erra e todo mundo está falando aqui, que traz vergonha. Mas por que traz vergonha? Porque é o inimigo que fica te acusando. Agora, se Jesus vem e te fortifica, essa vergonha é lançada por terra. Porque Amém. Você sabe em quem você tem que ir. Amém. Amém? Então você olha aqui que o negar de Pedro aqui, nos 4 evangelhos é falado. Então, ou seja, mostrando que isso foi muito comentado na época. Talvez até no meio dos discípulos. Né, que ficaram sabendo que Pedro negou Jesus e falaram assim, ó o Pedrão. Falou para nós que todo mundo podia negar Jesus e ele estava pronto para morrer com ele. Você viu? Negou Jesus lá. Você está vendo? Então o comentário foi, Pedro negou Jesus. E fala nos 4 evangelhos. Pedro negou Jesus. Então, é difícil quando as nossas fraquezas são expostas. Isso é difícil. É difícil quando você comete um erro e todo mundo está falando.
Aquilo te traz uma vergonha. Parece que você não quer nem sair de casa mais. Mas o que é isso? É o inimigo te prendendo. Porque você tem Deus, que fala assim, que o próprio Deus te fortificará. E por que Pedro está falando isso aqui? Porque foi Jesus que fortificou ele. Em tudo aquilo que ele errou. Ele entendeu que ele precisava de Jesus, entendeu que Jesus precisava fortificar ele, porque senão ele ia ficar dentro de uma tenda, dentro de uma caverna. Ele estava pronto para morrer agora, mas não para morrer por Cristo, morrer por causa da vergonha que ele passou. Agora Jesus veio para fortificar, para tirar ele da vergonha. E é o que nós precisamos. Então fala isso para o teu irmão: Jesus quer te fortificar. Jesus quer te fortificar. Amém? E para Pedro, foi mais difícil ainda aqui, porque ele havia dito o contrário. Pedro precisou muito ser fortificado por Deus, porque ele foi exposto. Amém? E o resultado da fortificação, se você vê que Pedro foi fortificado por Cristo, mesmo ele tendo negado Cristo, a primeira ministração de Pedro, a palavra de Deus fala para nós assim, que quase 3.000 almas se rendeu aos pés de Jesus. Querido, se ele vivesse na vergonha, se ele vivesse, olha agora, como que os outros vão estar olhando para mim? Olha agora o que aconteceu. Olha, esperava uma coisa e acabou sendo outra. E agora, se ele ficasse nessa, o que seria de Pedro? Será que ele ia estar escrevendo essa carta? Às vezes o inimigo traz essa vergonha, querido, porque Deus quer fazer uma obra através da tua vida. Amém. E o inimigo ele quer tirar isso para que essa obra não aconteça. Por isso que Pedro fala: deixa Jesus te fortificar, deixa ele tirar essa vergonha, deixa ele tirar tudo aquilo aonde as pessoas te exporam. Mostra o outro lado da moeda, querido. Mostra que você é servo de Deus, que você está fazendo a obra, independente daquilo que as pessoas falam. E Pedro, ele foi fortificado por Cristo, e ele prega a primeira vez, quase 3.000 pessoas ali se rendem aos pés de Jesus. A segunda administração dele, quase 5.000. Querido, sabe, se Jesus não tivesse fortificado ele, sabe o que acontecia isso? Então nós precisamos ser fortificados por Cristo. Amém? Porque Ele quer nos usar, Ele quer te usar. Amém? Então o significado de fortificar tem a mesma dimensão de proteção também. Jesus também quer te proteger de Satanás. Amém. Jesus quer te proteger do primeiro que nós lemos aqui, que o nosso inimigo ele está ao derredor como um leão, bramando ali para nos devorar, para nos destruir. Então esse verbo aqui, fortificar, ele traz o sentido também de proteger. E Jesus quer nos proteger de tudo isso. Amém. Amém? E ele protegeu Pedro. Amém? Então Pedro ele foi cercado ali de fortificações quando reconheceu que não era forte o bastante. Quando ele reconheceu que ele não era forte o bastante, Jesus fortificou ele ali. Jesus cercou ele de fortificações, que fala aqui o que quer dizer essa palavra fortificar. Quando nós entendemos que nós não somos fortes bastante, mas é Jesus que está na nossa vida, é Ele que nos direciona, é Ele que fala através da nossa boca, é Ele que está conosco, Ele está nos fortificando, Ele está nos protegendo. Amém? Amém? Então permita, querido, que Jesus te cerque de fortificações. Amém? Para que essas algemas que o diabo tem colocado na tua vida caiam por terra em nome de Jesus. E o quarto que ele fala aqui, fortalecerá. Parece com o verbo anterior aqui, né? Fortificar, fortalecer. Talvez você olhe e fale assim, mas parece que não tem, parece que é a mesma coisa quando fala, vai me fortificar, vai me fortalecer. Mas dentro desse texto, o verbo aqui, fortalecer, significa também tornar forte. Mas tem dois outros significados aqui que vai diferenciar. Fortalecer é sinônimo de encorajar e animar. Amém? Então esse fortalecer aqui, para que Ele mesmo vos fortalecerá. Então, ou seja, Ele mesmo é que vai te encorajar. Amém. É que vai te animar. Amém? É o que Ele quer fazer para nós. Amém. Amém? Então, mesmo com um tempo de caminhada aqui, Pedro ele precisou ser fortalecido, ou seja, precisou ser encorajado e animado por Deus. Porque se você olhar no Evangelho de João, capítulo 21, quando você vê ali que Pedro, ele está junto com os discípulos ali, esperando ali para conversar com Cristo, conversar com Jesus já ressuscitado.
Porque Jesus fala ali que ia para Galileia para encontrar com eles lá. E Pedro ele sai da onde ele estava ali, né, e ele caminha ali mais de 100 quilômetros a pé para estar ali naquela hora. E é tão interessante porque Pedro, né, voltando um pouquinho, Pedro havia negado a Jesus. E agora vem e fala: olha, o mestre falou que vai encontrar com nós em tal lugar. E agora Pedro está indo com os discípulos para lá, para encontrar com Jesus. Então, o que vai na cabeça de Pedro? Nossa, eu vou encontrar com ele lá, eu neguei ele. Olha, eu neguei ele foi para a cruz, no momento que ele estava sendo crucificado, eu não estava presente, eu abandonei ele. Porque se você olhar quando Jesus foi crucificado, fala de João, fala de Pedro. Tem tantas coisas para falar de Deus que podia mostrar. Mas Pedro agora, ele está indo ali para encontrar com Jesus. O que será que estava no coração, ardendo no coração dele? Eu vou chegar lá, ele vai apontar para mim e vai falar assim: ó, eu não falei que você ia me negar? Eu não falei isso, eu não falei aquilo. O que será que estava no coração de Pedro? Então, quando Pedro ele entra ali e está junto com os discípulos para encontrar com Jesus, ele está ali, né, talvez ali tenso. E o que acontece? Jesus não vem. Vocês já leram isso? E Jesus não aparece. E Pedro, desanimado, ele fala para os discípulos: quer saber uma coisa? Chega, eu vou pescar. O que Pedro fez? Pedro estava querendo voltar para a velha vida, porque ele era um pescador antes de ser chamado por Jesus. Quantas pessoas estão precisando ser fortalecidas por Cristo, querido? Quando eu falo de pessoas, estou falando da igreja de Cristo, estou falando do Ministério Fonte de Vida, estou falando da igreja de Cristo. Quantas pessoas que estão desanimadas na obra, que você olha, você fala assim: nossa, você parou de servir a Deus? Ou senão você escuta uma pessoa falando: aquela pessoa se desviou, aquela pessoa deixou de servir a Deus, aquela pessoa voltou para o mundo, aquela pessoa voltou para a velha vida. O que ela precisa? Ser fortalecida por Cristo, para que isso não aconteça. E o que acontece com Pedro? O homem que tinha caminhado com Jesus, agora ele fala para os outros: que segunda coisa, chega, eu vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia. E o que acontece? Ele desencoraja ali os outros que estão com ele também. Não, peraí, Pedro, nós vamos contigo. Você já parou para perceber que às vezes, né, tem tantas pessoas que saem da igreja, e tem muitas pessoas que estão se espelhando naquela vida e saem junto também? Então é muito sério quando Jesus nos chama para a eterna glória, que nós lemos aqui. Ele nos chamou para a eterna glória. E através de mim, através de você, muitos vão vir também. Agora, se você não é fortalecido por Cristo, você acaba voltando à velha vida. E Pedro voltando para ir pescar, desanimado por tudo que aconteceu, achando ali que Jesus ia vir, ia dar um tapa espiritual nele, por todas as coisas erradas que ele fez. E ele volta ali, junto com os discípulos, eles pescam a noite inteira, e fala que eles não conseguiram pegar nada. Eles eram profissionais da pesca, e não conseguiram pegar nenhum peixe. Eles que eram profissionais não pegaram. E de repente, né, ele escuta da praia, né, vindo um homem falando assim, ó, e chamando eles de filhos. Quando você lê esse texto, quando você vê ali Jesus chamando eles de filhos, se você for ministrar a respeito disso, você já traz isso para uma cura espiritual na vida dos discípulos. O que eles, talvez eles podiam estar esperando ouvir do mestre? Você parou para pensar nisso? Jesus fala que vai encontrar com eles, agora eles voltaram à velha vida. Jesus não podia ir lá no meio da água, lá da praia, gritar com eles que estavam lá no meio do mar lá: "Oh, seus covardes, sai daí, vem cá, o que estão fazendo aí?" Jesus não falou nada disso, Jesus não mostrou a falha deles. Então quem somos nós para mostrar a falha de irmãos? E Jesus chega ali e fala assim, ó: "Filhos, tem alguma coisa aí de comer?" E de repente ele fala assim: "Nossa, é o mestre." E Pedro já pula na água, e você já conhece isso, vamos para frente para a gente terminar. E quando eles chegam ali na praia, a palavra de Deus mostra ali que tem um fogareiro. Jesus fez um fogareiro ali e coloca ali peixe e pão.
E agora vem os discípulos ali, aqueles que pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Agora Jesus está dando tudo para eles pronto ali já. Aquilo que eles foram fazer, Jesus já tinha pronto. Mas Jesus queria tratar com quem? Com Pedro. Porque nós estamos falando de Pedro aqui. Por que Jesus queria tratar com Pedro? Presta bem atenção no cenário que Jesus montou ali. Aonde Pedro negou Jesus? Ele estava lá no pátio, aonde Jesus estava preso, e quando Pedro vem, ele estava ali perto de um fogareiro ali. Se você ler na Bíblia, só 3 lugares para falar de fogareiro. E Pedro estava ali naquele fogareiro, e foi ali quando ele juntou com aquelas pessoas, que aquela mulher fala assim, ó, você é um deles. E ele nega Jesus, era ali perto daquele fogo. E quando Pedro vem, talvez ele olha ali para aquele fogo, o que será que vem na mente dele? Todo mundo reunidos em volta do fogo. Talvez ele já fala assim, é agora que eu vou tomar na cabeça. Não. Porque veio isso na mente dele. Estava ali no fogo, Jesus conversando com eles, e fala com ele assim, ó, Pedro, tu me amas? Para você ver Jesus tratando com Pedro. E Pedro fala assim, Senhor sabe que eu te amo. E se você for ver esse amor também, quando Jesus ele fala de um amor, ele fala de um amor com outro nome, com outro significado. Pedro entende com outro tipo de amor. Não vamos entrar nisso não. Mas Pedro fala para ele assim, ó, Senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala para ele assim, ó, apacenta minhas ovelhas. Aí quando vê, Jesus fala da mesma forma, e 3 vezes para Pedro. E aquilo Pedro sente e fala assim, ó, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ou seja, lembrando que 3 vezes ele tinha negado Jesus. E agora 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta para ele. Você me ama, Pedro? Então, ou seja, Jesus falando para ele, recomece de novo. É o que Jesus está querendo fortificar a igreja, fortificar cada um de nós, dizendo para nós assim, ó, a cada dia da sua vida, comece de novo. Amém. É o que Ele quer para mim, é o que Ele quer para você. Cada dia da nossa vida, nos fortalecer, falando, comece de novo, até a volta de Jesus. Amém? Se coloque em pé, nós vamos orar. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, não. Aonde você está mesmo, você vai colocar a tua vida diante de Deus nessa noite, com os teus olhos fechados. Deixa que o Espírito Santo venha animar o teu coração para querer fazer mais para o Senhor. A palavra de Deus mostra para nós tantos homens na palavra de Deus que desanimaram. Você vê Abraão, você vê Josué, você vê Elias, todos desanimados, que aconteceu alguma coisa ali de errado na vida deles. Mas Deus vem e anima todos eles. Deus vem, glória a Deus, e tira eles de um lugar de prisão. Deus vem e tira Elias ali de dentro de uma caverna. Ele tira Abraão ali de dentro de uma tenda. Ele anima Josué, que estava desanimado. E Ele faz isso conosco também essa noite. Amém. E a palavra de Deus essa noite para nós diz que Ele mesmo, o próprio Jesus, vai nos aperfeiçoar. O próprio Jesus vai nos confirmar. Ele vai nos fortificar. E Ele vai nos fortalecer. Glória a Deus. Amém. O que Ele quer fazer por nós essa noite. Aleluia. Então deixe Jesus te fortalecer nessa noite. Busca Ele, deixa Ele fazer um milagre na tua vida. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, a cada dia, Pai, que o Senhor possa nos aperfeiçoar. Sim, Pai, verdade. Nós precisamos, ó Deus, ser aperfeiçoados pelo Senhor. Nós precisamos ser confirmados, meu Deus, por Ti. Nós precisamos, ó Pai, ser fortificados e fortalecidos pelo Senhor. Amém, aleluia. Senhor Deus, como o Senhor foi com Pedro, seja conosco também, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu peço ao Senhor, tira de nós, ó Pai amado, meu Deus, tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo traz de vergonha, toda
ação do inimigo, Pai amado, sobre as nossas vidas. Deus, que caia por terra em nome do Senhor, Deus Pai. Deus, faz ser, meu Deus, homens e mulheres, meu Deus, abençoados pelo Senhor. Por onde passarmos, ó Pai amado, Deus, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Porque o Senhor nos chamou, meu Deus, para a glória eterna. Meu Deus, nós queremos, Pai amado, participar, meu Deus, dessa glória eterna. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nos capacita cada dia mais a estar na tua presença, a buscar mais o Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a envolver com a tua obra, a trabalhar no teu reino, meu Deus. Por isso, Pai amado, nos fortaleça, em nome de Jesus. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Dá um abraço para o teu irmão. Fala para ele assim, ó, deixa o Senhor te fortalecer. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.